Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu confesso que essa semana foi muito atribulada, que só Deus para ter misericórdia, né, das nossas vidas. Agradeço a Deus primeiramente, né, por ter me confiado de trazer a palavra dele, porque não é fácil, igreja. Não é fácil porque a palavra ela corta primeiro para a gente, né? E essa semana eu passei por muita coisa e parece que cada vez é uma coisa diferente. Sexta-feira eu fui para o hospital. Era meia-noite, eu estava no hospital. Porque eu não estou bem. Eu estou bem, eu estou na casa do Senhor, né? Então não existe lugar melhor do que estarmos na casa de Deus. Então por isso que eu agradeço a Deus, porque Deus me deu força. Eu achei que eu não fosse estar aqui. Meu filho, na hora que ele chegou depois do culto, ele, mãe, vamos para o hospital. E eu teimando que eu não queria ir aqui, né? Eu sou teimosa, não gosto de hospital. Odeio hospital, não gosto. E aí eu fiquei muito mal. Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí ele, muito esperto, né, ligou para o irmão me levou. E chegando ali eu fiquei com medo, porque eu falei, meu Deus, e se eu ficar internada? O que vai ser dele, né? Minha preocupação era ele. Então por isso que eu fiquei com muito medo. Nunca chorei na minha vida para ir para o hospital, e aquele dia eu chorei muito, porque eu não queria estar ali. E falei, meu Deus, vou chegar lá, um monte de gente. E graças a Deus que não tinha quase ninguém, foi tudo muito rápido. Na hora que eu cheguei, eles já me chamaram, aí eu já passei. E ali eu fui agradecer ao Senhor e fui glorificando o nome dele, porque até nessas horas nós temos que glorificar a Deus. E eu fiquei com muito medo mesmo. Eu olhava para a carinha dele todo preocupado comigo. E aí passei pelo médico. Graças a Deus, dengue não era, mas como eu me alimento muito bem, né? Aí Deus sempre permite algumas coisas, né? E ali, como eu sou teimosa, mas eu não estou mais comendo lanche, graças a Deus, porque puxaram minha orelha. Amém. Mas mesmo assim fica as sequelas, né? E ali eu fiquei com muito medo. Aí quando o médico falou que não era dengue, eu já me aliviei, né? Porque ele mediu minha pressão, me tirou a febre, eu não estou com febre, mas eu só estou com uma fraqueza, né? Mas como agora eu estou almoçando e jantando e comendo verdura, né? Com a glória de Deus, Jesus está voltando. E aí, hoje eu não estou ainda 100%, mas eu creio que no caminhar Deus vai me dando força, né? Glória a Deus. Eu tenho um filho para cuidar e eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar nele também, né? Porque eu fico pensando como será dele, o que vai ser dele, né? Se eu não estiver mais aqui ou se eu tiver que ficar internada. Esse era o meu medo, mas com a glória de Deus estou aqui. E aí eu vou estar falando aqui o que Deus me deu. Glória a Deus. É Mateus 8. Primeiro, parabéns a todas as mães. Obrigado. A bispa, para mim também. Em nome de Jesus. Obrigado. Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. Estou lendo, tá? E entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos
discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Só até aqui. Aqui já fala, né? Jesus apazigua uma tempestade. Qual tempestade que você está vivendo na sua vida? Porque aqui, esses homens, os discípulos estavam no barco, né? Eles foram seguir Jesus. E ali, Jesus, o que ele fez? Ele dormiu. Ele estava tranquilo, ele estava em paz. E ali, os discípulos, vendo aquela tempestade, estavam seguindo viagem e de repente veio essa tempestade. E eles vendo essa tempestade, o que eles fizeram? Eles ficaram com medo, né? Quem não fica com medo dentro de uma tempestade? Eu fui até ver, né, a história essa história, e aí eu vendo, né, a tempestade e eles toda apavorado dentro do barco, né? Então quem não ficaria, né, com medo vendo aquela tempestade no mar e Jesus estava o quê? Dormindo. Quando estamos passando por alguma tribulação, alguma coisa, e às vezes tememos, né, com medo do que vai acontecer. Assim que nem aconteceu comigo. Eu estava lá, eu sabia que Jesus estava comigo, mas mesmo assim a gente teme, porque nós somos carne, né? Eu sei que nós somos falhos às vezes, né? Sabemos que temos um Deus, que eu sei que Ele cuida de mim e Ele está cuidando de você também. Mas acontece que na hora a gente tem medo, porque nem eu fiquei com medo. Fiquei mesmo, porque eu não gosto de hospital. Então eu fiquei com medo de ficar ali internada. O que ia ser de mim ali naquele lugar? Entendeu? E por causa do meu filho também. E ali esses discípulos, do mesmo jeito, eles temeram, eles ficaram com medo. Por causa, quando veio essa tempestade sobre eles ficaram no meio do mar, ali no meio do mar, chovendo. E o que eles iam fazer? Né? E Jesus, ele estava bem tranquilo, dormindo. Mas mesmo assim, eles temeram e eles foram acordar Jesus. E Jesus falou para eles: Por que temes, homens de pequena fé? Temos que ter fé. Em tudo que nós passamos e vivemos nas nossas vidas, nós temos que crer que nós temos um Deus que Ele cuida de nós, independente da situação, independente do que está acontecendo. Mas temos um Deus que Ele cuida de nós, nos pequenos detalhes, em tudo. Nós não devemos temer, devemos saber e confiar somente em Jesus, porque só Ele que pode nos dar a salvação, a vida eterna, só Ele que pode nos socorrer na hora da angústia, na hora da tristeza, somente Ele que pode dar. Nós podemos dar a mão para Ele e saber que Ele estando com a gente, nós vamos passar por tribulação. Não é fácil servir ao Senhor, nós vamos passar, mas nós passando e segurando na mão de Jesus, nós não temos que temer. Do mesmo jeito, você está passando por um problema financeiro, um problema na saúde, de Deus Ele toca na saúde. Se for perdição dele, Ele vai tocar sim. Por isso que às vezes o pastor Marcelo fala as coisas e eu fico com muito medo ali, minhas pernas chegam até a tremer, porque eu sei que é Deus falando através da vida dele, usando a vida dele, porque nós não devemos brincar de ser crente na presença do Senhor. Eu tenho muito medo, tenho muito temor ao Senhor por conta disso, de não brincar na presença dele, buscar o Senhor verdadeiramente, porque
bate a porta e ele está batendo na porta. Olha o que está acontecendo ali em Rio Grande do Sul. Aquelas tempestades, né? O povo ali clamando, passando, né? Por tudo isso, por essa tribulação, a água, né? Entrando. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias por Ele nos dar força para levantar, por Ele nos dar força para caminhar, né? Por estarmos aqui com saúde, né? Não, passando por dificuldades às vezes, mas temos um Deus que cuida de nós, e eu creio que Ele também está ali cuidando daquele pessoal, né? Com aquelas águas, com tudo. Assim era esse povo. Então nós devemos ter fé e crer que temos um Deus que cuida, né? E igual eu falei, temos que buscar o Senhor verdadeiramente, não brincar de ser crente, igreja. Não vamos brincar, porque Jesus está voltando. Jesus, Ele está aí, Ele está batendo na porta. Então temos que buscar Ele verdadeiramente de todo o nosso coração, né? E fazer o que Deus está falando para nós fazer. Eu não sei porque às vezes Deus permite algumas coisas, né? E devemos sim buscar Ele verdadeiramente e não olhar para o que o irmão faz, porque ele deixa de fazer. A salvação é individual. Nós não devemos olhar, entendeu? Pelo que o irmão, porque o irmão não está vindo, eu também não vou na igreja, ou o irmão está fazendo algo e você se chateia porque o irmão está fazendo algo que você não se agrada e sair da igreja por causa do irmão. Não, nós devemos olhar para Jesus, porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que tocou nos nossos corações. Se estamos aqui hoje, é para a glória dele e não por causa de amigo ou de parente. Parente não é nada, né? Esses dias eu passei mal e aí o Gustavo desceu para pedir ajuda com um parente e o parente falou que não podia me ajudar. Eu falei, glória a Deus pela vida dele. Aí eu falei para ele, eu falei assim, não pede ajuda. Eu sei que eu não vou ficar ruim para sempre. E eu sei que eu tenho um Deus que vai cuidar de mim e Deus está vendo essa situação. Então não peça. Entendeu? E é parente. A gente tem que olhar? Não tem que olhar. Se eu fosse ver, porque são irmãos que vão na igreja ainda. Então, quer dizer, se eu fosse ver por isso, eu não serviria a Cristo. Porque se eu for olhar pelo que ele faz, porque eles estão fazendo isso daí, então eu até me questionei mesmo. Porque será que eu sou tão ruim nessa vida que as pessoas não me ajudam, não é? Mas tudo é um propósito do Senhor. Pode ser. Então, é a nossa luz, exatamente. Porque se não fosse a nossa luz, né, que incomoda as trevas. E eu fico muito triste, porque a gente é família, né? Então, imagina se eu fosse olhar por essa situação. Eu não ia servir a Cristo, porque são irmãos da igreja, né? Então aí eu lembrei daquela palavra do bom samaritano que estava caído lá e ninguém quis ajudar. A mesma coisa, me coloquei nesse lugar. Aí eu peguei e falei, liguei para a irmã ali e falei assim, meu Deus, eu acho que eu sou tão ruim que ninguém quer me ajudar. Então, isso me entristece. Mas se eu fosse isso me entristece, mas ao mesmo tempo me fortalece. Porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim e que cuida do meu filho também, que não vai deixar nos faltar nada, não vai deixar nós passarmos por nada. Assim foram esses discípulos ali, naquele barco. Mas como eles temeram, eles esqueceram que eles tinham um Deus ali, que Jesus estava ali com eles. Eles esqueceram, então eles temeram por causa da tempestade. Então que nós não venhamos temer por causa da tribulação, por causa da tempestade que nós estamos passando, que nós venhamos somente olhar para Jesus,
porque é Ele que nos fortalece todo dia, que nos coloca de pé todos os dias, para a glória do Senhor, né? Para a honra e a glória de Deus. E o que Ele faz é tudo bom, perfeito e agradável, né? Então, às vezes, não devemos olhar para isso, buscar o Senhor verdadeiramente, porque os dias são maus. Os dias são maus. E Jesus está voltando, igreja. Só eu sei que eu sinto mesmo, que é muito triste a gente ver as coisas e não se compadecer, né, das coisas. Então, eu fico muito triste de ver o pessoal brincando de ser crente dentro da igreja, em qualquer lugar, não só na nossa, mas em todas. Não é só aqui que existe coisas, mas em todo lugar tem, em todo lugar. Mas que nós venhamos olhar somente para Cristo, que nós venhamos olhar somente para Jesus e não ver o que o irmão faz ou o que deixou de fazer. Que nós venhamos buscar a Deus verdadeiramente, porque só Ele vai nos dar força e nos levantar todos os dias, todas as manhãs. Peço a Deus todos os dias, esses jovens aí, né, tudo perdido, mas que Deus venha visitar eles também, né, porque sabemos que os dias são maus. A gente vê tanta coisa, tanta violência, e é muito difícil, é muito triste, porque eu tenho um filho, né, 15 anos, e eu fico pensando, eu fico imaginando, o que será, né? Tem que orar, gente, tem que orar e buscar o Senhor todos os dias, né? E que nós venhamos olhar somente para Ele. Assim, esses discípulos ali, eles na hora eles temeram, né? Mas aí, quando Jesus está no barco, o negócio é diferente, né? Porque sabemos que temos um Deus. E ali os discípulos ficaram apavorados. Mas aí Jesus, o que Ele fez? Ele chegou ali e acalmou o mar, acalmou a tempestade. Assim é Jesus nas nossas vidas hoje, né? Eu creio que Ele está acalmando, Ele está nos dando força, nos dando cura, nos dando vitória todos os dias, para estarmos de pé todos os dias e levantar e agradecer a Deus pelo nosso dia, pelo nosso café da manhã, pelo nosso almoço e por tudo, até pelas nossas lutas. Nós temos que dar glória a Deus, porque tudo é um propósito do Senhor nas nossas vidas, entendeu? Amém. Então, até por isso nós temos que dar glória a Deus e agradecer a Deus, porque somente Ele, né, para nos colocar de pé todos os dias. É igual eu peço Deus, que o Senhor venha me dar força, porque não é fácil. Não sei por que dessa enfermidade, mas eu sei que não é fácil estarmos de pé todos os dias e ver, igual essa situação lá em Rio Grande do Sul, o pessoal perdeu tudo, né? Batalhou por tudo e perder. Mas tudo é permissão do Senhor, alguma coisa acontece, né? Porque tudo não, as coisas acontecem, tudo o que acontece, tudo que é a permissão dele. Porque nada acontece sem a permissão dele, né? E que nós venhamos olhar somente para Ele, porque foi Ele que nos chamou. Amém? Eu vou estar chamando meu filho para estar me ajudando no louvor e agradecendo a Deus por ter me dado a oportunidade de estar trazendo a palavra dele. Amém?